Graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar aqui do capítulo 6 de Hebreus. Semana passada a gente viu aí o 5 e várias coisas a gente aprendeu da palavra sobre o alimento sólido e o alimento o leite espiritual, que o autor fala, e percebemos que o autor nos ensinou que esse alimento sólido é a palavra da justiça, sobre que significa o quê? Cristo nos tornou justos quando ele ressuscitou, em poucas palavras é isso. A palavra da justiça é Cristo morreu, se tornou pecado para nos tornar a justiça de Deus, E aí que o autor termina com isso, que essa palavra da justiça é o que precisamos, precisamos partir, sair do leitinho espiritual e continuar crescendo. E tanto é que ele menciona, que os receptores dessa carta, que ele já queria que eles já fossem mestres na palavra. Já era para eles estarem ensinando a palavra, tendo aí um conhecimento mais profundo, mas eles ainda estavam no leite espiritual. Eles ainda estavam precisando de entender muitas coisas ainda. Aqui não está passando. E aí que a gente vê aqui agora, no capítulo 6, vamos ver aí o que a palavra fala conosco. Pode ler para mim? Começar. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Amém. Então, como ele terminou no capítulo 5, ele continua dando continuidade. Vamos deixar de lado os rudimentos, ou seja, as coisas que vocês já aprenderam, as coisas fundamentais. Vamos fazer uma comparação, como, por exemplo, a escola. Você tem lá o ensino fundamental e depois o ensino médio e, por exemplo, o terceiro ano. O ensino superior. Então, o ensino fundamental, voltando aqui nos Hebreus, eles já tinham aprendido os fundamentos, já tinham passado pelo ensino fundamental, mas eles não saíam disso. Eles não saíam dos fundamentos. E aí o autor de Hebreus fala o seguinte: vamos deixar de lado esses rudimentos, vamos deixar de lado isso aí, porque vocês já aprenderam. Isso aí é coisa que não precisa explicar de novo, E aí ele cita aqui algumas coisas, como o arrependimento das obras mortas. E o que é isso? Era o que eles já deviam ter entendido isso, esse arrependimento das obras mortas. Lembrando aqui que, no contexto, obras mortas aqui está se referindo às obras da antiga aliança, as obras do templo, as obras dos sacrifícios, as obras de todos aqueles rituais que os antigos faziam para poder ser abençoado por Deus, para poder se manter abençoado por Deus e para todas as bênçãos que eles podiam, que Deus podia dar através da antiga aliança. E aí ele está falando, isso é obra morta, porque são obras da lei, A Bíblia vai chamar as próprias obras da lei como obras mortas, porque essas obras não podiam purificar ninguém. Elas não eram capazes de transformar ninguém, não eram capazes de fazer isso. Elas eram um paliativo que Deus usou, E todas elas têm um simbolismo, têm uma significância
né, que a realidade é a nova aliança, é Cristo. E então, elas não tinham o poder né, de transformar no íntimo, não tinham o poder de transformar, né, o espírito da pessoa, né, de dar a elas a vida. E então por isso são chamadas de obras mortas. Então, o arrependimento, ou seja, saber que isso, arrepender-se, né, de acordo com a Bíblia, é, é você mudar a sua mente, mudar o que você pensa sobre algo, né? Você vai transformar seu pensamento. Você pensava uma coisa, agora você não pensa mais. Isso é arrependimento, né? Então, ou seja, iam se arrepender dessas obras mortas, saber que elas né, não podiam fazer nada e ter fé em Deus, né? Aí ele vai continuar. A doutrina dos batismos, da imposição das mãos. Essa imposição das mãos aqui provavelmente tem a ver com a questão lá do sacrifício do templo, do Antigo Testamento. O que era isso? O ofertante levava um animal para sacrifício, né, pelo seu pecado, e aí que o sacerdote pedia para o ofertante, né, para a pessoa lá, colocar as mãos sobre o animal. Aí ele impunha as mãos sobre o animal e o que significava isso? A pessoa estava transferindo os pecados para aquele animal. Exatamente. Então, ele transferia através da imposição de mãos, ele estava ali colocando toda a maldição, todo o pecado dela sobre o animal, e aquele animal inocente, né, toda a pureza dele passava para a pessoa, né? Então era uma troca, a pessoa saía de ali perdoada, abençoada por Deus, né? Então, essa imposição de mãos que o autor está falando. E da ressurreição dos mortos, e lembrando aqui, por exemplo, na época de Jesus, né, e até eu creio um pouco depois, havia, né, os dois grupos lá dos saduceus, os fariseus e os saduceus, que entravam em discordância sobre a ressurreição dos mortos. Uns acreditavam e outros não, e eles sempre entravam em debate sobre isso. Então o autor de Hebreus está falando aqui, gente, a gente não tem que discutir isso mais, porque a ressurreição dos mortos é fato. Existe, é algo real. Então não tem mais que... A gente tem que sair desse rudimento, tem que sair desse fundamento, porque já é uma coisa que já foi explicada e pronto, ponto final. Não tem que discutir mais, né? O juízo eterno é a mesma coisa. Já é fato, já explicamos, é isso mesmo. Vamos seguir adiante. Vamos continuar o estudo, vamos continuar aprendendo, né? Não, eles ficavam só nisso. E aí debatiam e não saíam do lugar, né? E o que muitos hoje em dia acontece, né, irmãos? As igrejas debatendo, uma denominação acredita numa coisa, outra em outra, e aí debatem e não saem do lugar nenhum, e aí não crescem, né? Eu penso, né, que debate não leva a lugar nenhum. Raramente alguém vai se converter por causa de um debate, né? Raramente alguém vai simplesmente concordar quando ele entra no debate com o outro. Por quê? Num debate, cada um quer a sua opinião e está pouco se lixando com a opinião do outro. Ele quer que o outro engula o que ele sabe, quer que o outro engula o que ele acha que é certo, né? Debate não serve para muita coisa, eu fujo de debate, não gosto de debate, tá? E aí, então, essas coisas, né? Vamos sair disso, vamos aprender a palavra, vamos mergulhar, vamos ver o que tem, né? De novo para nós, né? De revelação. O Espírito Santo está aí para nos revelar e continuar revelando, então vamos sair disso. Isso aí a gente já aprendeu, né? Continue. Aí ele fala, só terminando aqui, e isso faremos se Deus permitir, né? Ou seja, nós vamos voltar, nós vamos falar dos rudimentos se Deus permitir. Mas não está na hora disso, né? Vamos continuar. É impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro,
e caíram, sim, e impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Isso. Então, bom, vamos lá. Esse é um texto que as pessoas muito usam, né, para falar sobre a perda de salvação. Para falar que uma vez que você acredita em Deus, e aí você deixa de acreditar, você perde a salvação, né? Só que não é isso que, né, que a palavra aqui está dizendo. Isso aqui, vamos lembrar lá do início desse estudo, é o seguinte: os hebreus, qual que era o problema deles? Os hebreus, eles estavam, o problema deles é que eles ouviram a palavra do Evangelho, né? Eles ouviram ouviram e viram os milagres, né? O Espírito Santo operou, eles testemunharam muita coisa, a pregação do Evangelho chegou até os ouvidos deles, ou seja, eles provaram, né? Eles viram, eles provaram, eles sentiram, né? Vamos dizer, sentiram gosto, mas é como assim, sentiu o gosto da comida, mas não engoliu, só provou. Ah, tá bom, mas não vou comer não, tá? Então a ideia que a gente tem aqui é que eles que provaram isso, viram tanto poder, viram tantas, que falam que provaram o dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, ou seja, eles testemunharam o agir do Espírito Santo. Talvez até considerar, isso realmente é o Espírito Santo, isso é Deus realmente. Mas não engoliram a comida, tá? A gente pode usar a analogia, por exemplo, você vai no supermercado, como a gente foi ontem, e tinha lá uma moça com amostras de um produto, tá, né? Geralmente de alguma comida, a pessoa está lá, né, com tipo uma barraquinha ou uma mesa e oferecendo tira-gostos, né? Oferecendo ali provas daquele produto novo que o mercado está oferecendo, está vendendo, e aí você prova, e a intenção é que a pessoa prove, goste e compre, né? E muitas vezes a gente só prova, né? Só prova e sai fora. Ah, que legal, depois eu compro. E foi isso que os hebreus fizeram. Eles provaram, mas depois eu continuo. Depois eu aprendo, né? Depois eu aprendo. Depois deixando para depois. Se for deixando para depois, exatamente. E aí que eles provaram e voltaram para a comida que eles tinham, que era do templo, né? O leitinho deles lá. Então, isso que aconteceu. Então, esse aqui, irmãos, não está falando de perda de salvação. Está falando de pessoas que nem foram salvas, né? Eu volto a dizer, como eu falei no início do estudo, os hebreus, a maioria deles aqui, e por isso que o autor escreveu essa carta, é por isso, eles só ouviram, mas não creram. Eles acharam interessante a mensagem, mas o templo para eles era mais importante, né? Os sacrifícios, né, da tradição ainda falavam mais alto para eles. Então é isso. Então aqueles que olharam e rejeitaram, como é que eles vão se arrepender de novo? Se eles já rejeitaram, e a ideia, e pelo que eu entendo, eles realmente viram que aquilo era uma mensagem verdadeira. Eles viram o poder do Espírito Santo confirmar a palavra. Então, foi uma decisão, né? Eles decidiram rejeitar, né? Então, se não recebeu a salvação, se eles rejeitaram o único sacrifício, não vai ter outro, né? Se o único sacrifício, que é o de Cristo, é que pode nos salvar, e você rejeita ele, o que vai restar? Nada. Né? Então esse é o contexto aqui. Então, se eles fizeram isso, provaram, só que eles recaíram, ou seja, voltaram, descartaram essa mensagem, vai ser impossível eles sejam renovados para o arrependimento. Se eles tiveram tudo aquilo e não se arrependeram, o que mais
vai fazer ele se arrepender. E o que quer dizer Ignomínia aí se eles fazem isso e volta para o templo, eles estão, aí fala aqui que eles estão crucificando novamente a Cristo e o expõem à ignomínia ou vitupério, que significa que estão expondo Jesus ao ridículo. Ignorância. Ignora. É um insulto, estão insultando a Jesus novamente, tá? Estão rejeitando ele, estão desprezando a palavra certa, né? Mas vamos continuar. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz ervas úteis, para aquele por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Até aqui. Então, aqui ele vai agora usar outra figura. E aí a gente vai entender o que ele falou nos versículos anteriores, né? Vai confirmar o que ele falou antes. Então, aqui ele vai falar de uma terra que absorve a chuva, né? E essa terra vai produz a erva, né? Vai produzir, né, as plantas. E aquele que, né, o agricultor, aquele que cultiva a terra, ele vai, né, receber ali o fruto desse cultivo, né? Então a chuva recebeu, a terra recebeu a chuva, foi regada, foi, né, molhada, produziu fruto que vai ser proveitosa para o lavrador, e que ele recebe a bênção de Deus. Agora, a terra que produz espinhos é qual? É a terra seca, a terra que não absorveu a água. Então a chuva é a palavra de Deus, é a palavra do Evangelho. Se a gente absorve, o fruto vai nascer. Agora, se a gente não absorve, a gente vai continuar seco, né? E vai dar o quê? Espinhos. É a questão das obras mortas. Vai dar, né, a gente volta lá no que Jesus falou. A árvore não pode dar dois frutos, né? Ela dá, a árvore boa produz fruto bom, a árvore ruim produz fruto ruim. E aqui na questão, a terra, né? Por exemplo, no deserto, por que tem muitos cactos? Né? Os cactos nascem geralmente em lugares secos, né? Lugar onde não tem chuva, né? A terra que não absorve chuva, o cacto ali ele se dá bem, né? E aí, né? Ou seja, ele tem espinhos, né? E se dá espinha porque não está tendo água. Então, assim é com aqueles que não recebem a palavra de Deus, que é a água da vida. Então, a pessoa que não recebe, ela continua seca e vai dar o quê? Espinhos, vai dar maus frutos, né? Seria a ideia aqui, né? E o seu fim o quê? É ser queimado. Então, é o que Jesus falou: quem crê está salvo, quem não crê já está condenado, né? Ou seja, quem bebe a água da chuva, quem recebe a água da palavra, né? E crê já está salvo. Quem não creu, quem rejeita a água, vai dar espinhos e o final vai ser a condenação. Amém? Amém. Então, irmãos, voltando aqui, vou enfatizar. Esse texto não é sobre perda de salvação. Esse texto é sobre receber ou não a salvação. Né? Quem recebeu, amém, já recebeu, já está, né, a sua vida já está garantida, a sua salvação está garantida. Porque quem garante é o próprio Cristo. E por que eu digo isso? Os próximos versículos vão explicar. Vai lá. Mas de vós, quanto a vós, outros, todavia, o amados, estão... Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falemos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes
e ainda serves aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Agora ele vai falar para os amados. E aqui a gente precisa entender que ele já direciona aqueles que receberam a palavra. Né? Então aqui ele já direciona para os cristãos, os que receberam o evangelho, creram e se tornaram irmãos, se tornaram, né, são salvos. Então, de vós, amados, esperamos coisas melhores que acompanham a salvação. Ou seja, agora ele já está falando com os que já são salvos e com essa salvação vai vir outras coisas, né? Ainda que assim falamos, ou seja, ele falou uma palavra dura aí atrás, né, que a gente leu, sobre a terra seca, sobre né, os outros que não receberam a palavra e não, né, vai ser impossível eles se arrependerem novamente. Então, ele falou de forma dura, mas teve um propósito, né? Porque a palavra o evangelho, irmãos, é uma coisa muito séria, né? O evangelho, receber o evangelho é algo muito sério, ou seja, depende da sua, disso aí depende a sua vida, né? Se você rejeita a salvação, não há outra forma de ser salvo a não ser crer em Jesus, né? Então, por isso que ele foi tão sério, usou palavras aí tão pesadas, mas porque realmente é algo que merece isso, né? Essa seriedade. Aí fala, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho, da caridade, né? Para com o seu nome, mostraste enquanto serviste aos santos e ainda serviste. Então ele está falando, não, tipo assim, essa palavra dura não é para vocês, né? E Deus não está aí, né? Essa palavra não é para vocês não precisam preocupar. Deus, né, tem visto o que vocês têm feito em amor a Ele, em amor ao nome dele. Então, em outras palavras, irmãos, vocês estão bem, tá? Essa palavra, se vocês já receberam, essa palavra não é para vocês, né? Eu entendo mais ou menos isso, né? Aí ele fala, desejamos que cada um de vocês mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Ou seja, tenham mostre o mesmo cuidado, tenha esse mesmo cuidado com a palavra, né? Tenham zelo com a palavra de Deus, não submeta, né? Não contamine ela com nada, não deixe ninguém contaminar o que vocês acreditam, né? Porque para a completa certeza da esperança. Aí agora nós vamos entrar nesse assunto aqui, né? 12. Para que não nos torneis indolentes, mas imitadores daquele pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Então tá. Então, aí fala que para eles ter cuidado com isso, né? Cuidado com a palavra, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, né? A palavra aí, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Ele está falando, mantenham firme, ficam firmes, porque vocês têm essa esperança aí, essa certeza da esperança, né? Mantém isso aí, porque essa esperança é algo que eles devem, né, confiar, né, manter a vida deles aí nisso aí. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como Deus não tinha ninguém maior para quem jurar, ele jurou por si mesmo. Vamos lá. Quando a gente fala que a gente jura alguma coisa, por exemplo, vou contar uma coisa para minha mãe, eu juro para você que eu vou fazer isso, eu juro que isso é verdade. Eu juro, aí às vezes eu juro, se eu vou falar para outra pessoa, eu juro pela minha mãe. Por quê? A minha mãe eu considero maior do que eu. Eu juro pela minha esposa, eu considero minha esposa, né, alguém maior do que eu. Eu juro pelo Papa, sei lá. Então, eu juro por Deus. Então, a gente sempre jura por alguém maior, né? Ou seja, testificando que aquilo é verdadeiro.
o que a gente vai falar. Então, Deus, como não tinha ninguém maior para jurar, porque Deus é maior do que tudo e todos, ele jurou por si mesmo. Então, a nova aliança é um juramento entre Deus e Deus. Né? O que Jesus é? O próprio Deus. Né? Então, o Pai e o Filho é Deus, eles são o mesmo Deus. Então, o Pai jurou para o Filho, os filhos jurou para o Pai. Então, a aliança é entre Jesus e Deus. Jesus e o Pai. Né? E aí, por isso que a gente tem, ele fala aqui para a gente ter essa completa certeza da esperança. Né? Porque essa promessa que, por exemplo, quando Abraão recebeu a promessa, ele podia, né, arriscar a vida dele que essa promessa era verdadeira, porque não foi Abraão que prometeu para Deus. Porque vamos voltar lá nessa história de Abraão. Quando Deus foi firmar a aliança com Abraão, a Bíblia diz que Deus colocou um sono profundo nele. Então, Abraão dormiu e Deus fez um juramento com ele mesmo. Né? E aí fala que Deus, né, na aliança lá, né, na tradição deles, se alguém vai fazer aliança com outro, e aí usa um animal, corta o animal em várias partes e colocam ali, né, no chão, e as duas pessoas que estão fazendo a aliança, né, ou as pessoas envolvidas, né, podiam ser mais, eles andavam entre aquelas partes, né, e diziam que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esse animal se eu não ser fiel com essa palavra. Né? E aí que a Bíblia diz que Deus caminhou sozinho entre aquele animal, entre as partes daquele animal. Abraão 15. Gênesis 15, perdão. Abraão 15. Pensa livro na Bíblia. Já estou inventando livro na Bíblia. Versículo 12. Então aqui, no contexto, Deus vem, né, de novo e fala com Abraão sobre a promessa. O Abraão tinha Ismael, que foi o filho que Abraão fez com a serva de Sara, já tinha nascido, e Abraão queria, né, achando que a promessa de Deus ia se cumprir através daquele menino. Mas aí Deus vem fala aqui no versículo 4. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E aí Deus levou ele para fora e pediu para ele contar as estrelas, que se ele pudesse contar, e disse: assim será a tua semente. Então Deus reafirmando a promessa de que ele seria, né, pai de uma multidão. E aí Abraão, olha aqui o versículo 6, e creu ele no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Então, Abraão foi justificado pela fé. Então, por isso que Abraão é o pai da fé, né? O nosso pai da fé. E aí ele fala, Deus continua a promessa dele, e aí disse: toma uma bezerra de 3 anos, versículo 9, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha de 3 anos, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu pelo meio, pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e um grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão, Deus, né? Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-los-ão 400 anos. Aí que Deus já está fazendo, né, já profetizando aqui, já dizendo o que iria acontecer com eles lá no Egito, mas aí entra outra história. Mas antes aqui a gente viu que caiu olha lá no 17, e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma rocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, aqui a gente vê que Deus fez a aliança
né, Abraão dormiu, ou seja, Abraão não participou, Abraão não teve, Deus não contou com a promessa, com o juramento de Abraão, né? Deus é que firmou a promessa com ele mesmo. E aí vemos, né, irmãos, essa questão. Abraão já vivia num tempo de, vamos dizer assim, um tempo de graça. Não é a graça que nós temos hoje, mas já era a graça de Deus. Por quê? Abraão não participou em nada. Abraão foi um homem que Deus chamou. Abraão tinha falhas, mas quando ele teve fé, quando ele creu no que Deus falou, isso foi colocado sobre ele como justiça, né? Deus o via como justo. Amém? Amém. Então vamos retornar aqui. Então, voltando aqui, quando Deus falou, fez a promessa a Abraão, como não tinha outro por quem jurasse, jurou por si mesmo. E aí dizendo, certamente, abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então Abraão creu, ele permaneceu crendo, e aí ele alcançou a promessa, né? Então, e o que levou ele a permanecer, né, o que levou ele a perseverar, foi que a promessa não tinha a ver com ele. A promessa era de Deus, né? E hoje a gente sempre, as pessoas querem tornar a salvação como algo nosso, algo que depende de nós. Alguma coisa que a gente fez para merecer, né? A gente faz para merecer e algo que a gente faz também a gente perde. Então, se a salvação, a lógica é o seguinte: se a salvação depende de mim, eu posso perder. Né? Agora, se minha salvação depende de Deus, como a Bíblia está falando, só vamos perder se Deus fosse infiel com Ele mesmo, né? Se Deus fosse mentiroso, né? E aqui ainda falou, né? Tem uma frase que é impossível que Deus minta. Então, se a gente tem que nos tirar dessa fórmula aí, a salvação é meus esforços e a bondade de Deus. Não, é a bondade de Deus e a bondade de Deus e pronto, né? E então é isso que a gente aprende aqui. Vai lá. 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles e o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interpor com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nos que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, os homens certamente juram, como eu falei antes, né? Alguém superior a eles. E juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Então, toda disputa, toda contenda, todo debate encerra, né? Com isso aqui, com esse juramento para confirmação, né? Então, ou seja, quando a pessoa jura, né, que o que ela fala é verdade, então aquilo acaba toda a contenda. Então coloca uma pedra no assunto, né? Deu por encerrado. Então a mesma coisa aqui. Então, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade, ou seja, a palavra dele não muda, né? O conselho dele, a promessa dele não muda. Ele se interpôs com o juramento. Então, ou seja, para dizer que isso é algo verdadeiro, ele jurou, né? E ele jurou para quem? Por ele mesmo. Por ele mesmo. Né? Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos. Então, quando Deus jurou, o resultado é que a gente tenha uma firme consolação. Como é que está aí? Tenha um forte alento. Né? Firme, né? Ou seja, a gente seja consolado, a gente seja por essa palavra, né? Por essa promessa. Porque foi Deus que fez e ele jurou por ele mesmo.
a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Né? Então, irmãos, o fato de Deus fazer uma promessa e jurar por Ele mesmo, o resultado é para nós termos, né, essa certeza. É para a gente ter um consolo. Né? Porque, imagina, na dúvida, irmãos, a gente sempre está perturbado. A gente sempre fica angustiado quando tem dúvida das coisas. Quando a gente não tem certeza das coisas, aquilo nos traz, né, aquela dúvida nos traz um mal, nos traz um desconforto. A gente não tem paz. Mas aqui, quando a gente recebe essa palavra de Deus, a certeza dessa esperança, e essa esperança que eu estou falando é da salvação, da nossa salvação, então a gente tem paz. E aí a gente lembra lá de Romanos capítulo 5, né, que ele diz, né, ele diz, portanto, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando a gente lembra de Jesus, pelo o que Jesus fez, né, para afirmar essa nova aliança com o Pai, o resultado é paz com Deus. Amém? Amém. Deixa eu ler lá para a gente. Romanos 5. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui isso aí é a conclusão do final do capítulo 4. Ele diz que Jesus foi morto, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, ou seja, a obra é de Cristo. Ele que fez, ele que firmou, e aí, por isso a gente tem paz. Se a gente pensar que depende de nós, certamente não vai haver paz. Né? Aí vamos chegar ao final aqui. Então, essa esperança, esperança proposta, continua no 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso. Então, essa esperança é a âncora da nossa alma. Né? Então, a âncora, né, o barco que tem uma âncora, ele pode vir a onda que for, o vento que for, o barco não vai sair do lugar. Né? Então, se um barco está ancorado no cais, né, ele não vai sair por aí, né, sair perdido aí no mar. Ele vai ficar ali no cais, você vai encontrá-lo ali. Então, se a nossa alma está ancorada nessa promessa, né, nesse juramento que Deus fez, né, com Ele mesmo, nós vamos ter paz. Nossa alma vai estar firme, olha a palavra aqui, firme e segura e firme. Né? Então a gente vai ter certeza, a gente vai ter segurança na nossa vida. Né? A gente não vai andar aí como perdidos, como desamparados, mas a gente vai estar amparado por essa âncora, que é a promessa de Deus. Como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, tendo sido feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui Jesus, eu volto a falar, Jesus entrou, passou além do véu, mas aqui se referindo ao tabernáculo lá do céu. Né? Cristo entrou no tabernáculo celestial, né? no trono da graça do Pai, né? Como nosso sumo sacerdote. Ele entrou antes de nós e agora a gente pode ir atrás dele, ou com ele, na verdade. Né? Cadê? Então essa promessa está ligada lá. Então, essa promessa, essa âncora, ela nos leva até lá, até além do véu. Né? Por isso que lá no 4 ele falou para a gente entrar pode entrar com confiança no trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Né? Porque Cristo já está lá. A promessa, ela está ancorada lá. Então a gente pode entrar com confiança, e não com dúvida, e não com medo, e não com tristeza, mas com confiança. Né? E aí ele torna a repetir que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a gente já falou, Melquisedeque é uma figura, né, do antigo, que aparece no Antigo Testamento, em Gênesis,
e aparece para Abraão. E esse Melquisedeque, a Bíblia diz, ele não tem genealogia. Ninguém sabe de quem ele é filho e não sabe também o fim dele. E aí que a gente sabe que isso é a figura do próprio Jesus, que não tem início e nem tem fim, né? Jesus não foi criado, Jesus já é. Jesus é. Ele sempre nem existiu, ele sempre é. Ele é. Eu não sei nem como explicar isso. Não é alguma coisa que apareceu do nada. Ele já estava lá, né? Ele é antes de todas as coisas e depois de tudo. Jesus permanece para sempre. Ele é eterno. Não tem início e nem tem fim. Assim, Melquisedeque. Então, quando diz que Jesus é dessa linhagem de Melquisedeque, é por isso. Jesus é o início e Jesus é o fim. Jesus é eterno. Amém? Amém. Então, por isso que a nossa alma está ancorada. Porque é algo eterno. Não é algo passageiro. Não é algo como a nossa vida que é passageira, como a nossa fidelidade que pode, né, fracassar uma vez ou outra, né, ou fracassar sempre. A promessa de Deus é a âncora para a nossa alma, porque ela é eterna. Amém? Então a gente fica por aqui e a gente possa, né, tomar isso para nós. Isso é a palavra de Deus para nós, né? Quando as dúvidas as incertezas da vida baterem em seu coração, você lembra que você tem uma promessa que é a âncora para sua alma. Não deixe sua alma ficar vagando, não deixe seus pensamentos vagarem, mas que seu pensamento seja apenas uma coisa só: Jesus Cristo é a sua salvação. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Agradecemos, né, a Deus por mais uma oportunidade, mais uma chance, né, de poder aprender da palavra dele e que possamos, né, dar fruto, né, com essa palavra, tomar ela para nós, né, firmar cada vez mais na aliança do Senhor, né, a aliança que Deus já fez com Ele mesmo, e nós somos beneficiários. Tá? A ideia que o escritor quer dizer é que Deus fez uma promessa com Ele mesmo e a nossa participação é de se beneficiar. Então ele falou, ele jurou por Ele mesmo, a palavra dele é firme, então o resultado é termos paz, o resultado é termos a alma firme, né? Firme e forte. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Firme e segura, né? Porque está na palavra do Senhor. E nos vemos, né, domingo que vem, e que tenhamos uma semana aí de muita bênção, de muitas respostas da parte de Deus para nossas vidas. E assim nós nos despedimos hoje. Fica na paz. Deus abençoe a todos.